Fala galerinha, tudo bem com todo mundo? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. A você que é marinheiro de primeira viagem aqui, ative o sininho, né? Se inscreva no canal, fique por dentro de tudo. Quer saber mais? Quer fazer parte da construção do canal? Escolher e votar no tema da aula? Participar do quiz? Me segue lá no Instagram que está aparecendo aqui para você e fique por dentro de tudo. O tema da nossa aula de hoje é eritroblastose fetal, também chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Nossa, que nome feio! Mas é fácil de entender, pode ficar tranquilo aqui, tá? Então, vem comigo nesta viagem que o negócio é mais simples do que o nome parece, tá? Então, filhote, como o nome da doença já deixa bem claro... e antes que eu esqueça, se você está chegando agora, antes de ver esta aulinha aqui, dê uma olhada nos meus vídeos de herança dos grupos sanguíneos tipo 1, herança dos grupos sanguíneos tipo 2 e fator RH, para não ficar boiando na aulinha de agora, tá? Então vamos lá aqui para o que interessa, Essa doença, como o nome já diz, ela afeta recém-nascidos, tá? Só que para ela ocorrer nós temos que ter algumas condições especiais. Primeira condição especial. Geralmente ela afeta o segundo filho, tá? De uma determinada mulher. Ela não afeta o primeiro. Vou te explicar ao final do vídeo por que o primeiro filho geralmente não é afetado, tá? Ela geralmente aparece no segundo filho de uma mulher e esta mulher tem que ser RH negativo para que o segundo filho geralmente apresente a doença. Acompanhe o raciocínio aqui com o tio Igor. Então, para esta doença ocorrer, vamos dar uma olhada aqui. Aí, se é no segundo filho, o que acontece com o primeiro? Apesar do primeiro geralmente não apresentar a doença, a primeira gestação, ela é fundamental para que o segundo filho apresente. Então nós vamos começar vendo a primeira gestação para você entender, tá? Então vamos imaginar que nós temos aqui uma mamãe de primeira viagem. Ela está na sua primeira gestação, tá? E esta mamãe de primeira viagem é RH negativo. A eritroblastose fetal só afeta filhos de mulheres que são RH negativo. Você vai me entender aqui por quê, tá? Então, a mamãe tem que ser negativa e o filhinho tem que ser positivo. E o que acontece com esta criança? Acabei de te falar que o primeiro filho geralmente não apresenta doença. Então, esta gestação corre normal, tranquilo, o neném nasce legalzinho, bonitinho, gordinho, com aquela cara de joelho, né? Que os nenéns têm, neném tem cara de joelho, Então nasce tudo lá, aquele joelhinho, beleza? Agora o detalhe está o seguinte, no momento do parto, pode haver contato entre células do filho, ou glóbulos vermelhos do filho, e glóbulos vermelhos da mãe. Quando isso acontece, se você assistiu a minha aula de fator RH, você vai entender. Quem é negativo não pode receber sangue de quem é positivo. Porque senão o negativo produz um anticorpo chamado de anti-RH para combater o antígeno presente nos positivos. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, no momento do parto, células do filho ou glóbulos vermelhos do filho vão entrar em contato com glóbulos vermelhos da mãe e a gente fala que a mãe vai ficar sensibilizada. Então a mãe é sensibilizada. E o que isso significa? Significa que esta mãe vai produzir o anti-RH, joia? Que é um tipo especial de anticorpo. Lembrando que o anti-RH, de novo, para você não esquecer, é produzido pelos negativos para combater o positivo, Então é produzido por quem não tem RH para combater quem tem RH. Tanto que ele é anti-RH, então ele combate quem tem, que é o positivo. Legal? E a mãe sensibilizada. Esse anti-RH fica no corpo dela por muito tempo? Fica, E aí que vem um problema com a segunda gestação. Só que presta atenção aqui. Muito menino me pergunta, Tio Igor, tem jeito da mãe não produzir esse anti-RH? Tem, Ela deve tomar um soro até 72 horas depois do parto e este soro inibe a produção do anti-RH, tirando a possibilidade da segunda criança apresentar a doença, Hoje é de praxe, a mãe RH negativo, terminou o parto
independente do sangue do filho já ter sido examinado ou tipado, a mãe recebe o soro para evitar que a segunda criança possa apresentar, tá? Mas vamos supor que essa mamãe engravidou do primeiro filho positivo, ficou sensibilizada e não tomou o soro. E além... Engasguei, tio Igor engasgou aqui, peraí, desceu uma saliva pro lugar errado, tá? E além de não tomar o soro, ela engravidou de novo e de uma criança novamente positiva, que agora vai apresentar a doença, você vai entender por quê. Deixa eu só apagar aqui, apagando. Bom, então vamos lá agora ver o que acontece aqui na segunda gestação dessa mamãe sensibilizada, ó. Então vamos lembrar, a mamãe já foi sensibilizada no primeiro parto e não tomou o soro, tá? Então esta mamãe, RH negativo, engravidou de novo de um filho positivo. Vamos botar aqui, o segundo filho dela foi de novo positivo, tá? O que vai acontecer agora com esta criança aqui, ó? Agora, durante a gestação, a mamãe, como já está sensibilizada, ela vai passar o anti-RH para o filho, tá? Então, ocorre aqui passagem de anti-RH da mãe para o filho. Tá? E o que isto vai causar no organismo do filho? Galerite, esse anti-RH aqui, ao chegar no corpício do filho, vai destruir as hemácias dele. Tá? Então a criança vai ter um prejuízo enorme no transporte de oxigênio. Pode muitas vezes morrer, tá, dentro do útero e precisar ser abortada. Ou quando nasce inchada e precisa fazer uma exotransfusão sanguínea. Igor, o que é isto? Uma transfusão completa de sangue, tá? Então, galerite, fique esperto aqui no seguinte. Muitas perguntas podem estar tilintando na sua cabeça agora e forçando o seu tic-tac um pouquinho. Mas vamos responder todas elas. Pergunta que geralmente fica. Igor, e se o filho fosse negativo? Galerite, filhos negativos não sofrem eritroblastose fetal, tá? Então, crianças portadoras de RH negativo não sofrem eritroblastose, porque esse anti-RH, ele só combate o positivo, ele não combate o negativo. Então, crianças negativas não sofrem eritroblastose, tá? Segunda perguntinha que fica aí tilintando na sua cabeça, que eu deixei uma pulguinha na sua orelha lá no início da aula. Por que geralmente o primeiro filho não tem? Porque, ó, para o primeiro filho ter, a mãe tinha que ter sido sensibilizada antes, tá? Então, se essa mamãe nunca recebeu uma transfusão sanguínea na vida, a chance dela ter o primeiro filho apresentando esta doença é zero, tá? Agora, caso ela tenha recebido uma transfusão e nessa transfusão ela recebeu sangue positivo, aí ela ficou sensibilizada e pode passar esse anti-RH para a primeira criança, tá? Mas se ela nunca recebeu, a chance é zero. Entendido isso aí tudo, então, com isso tudo em base e respondido essas perguntinhas, podemos resolver alguns exercícios aqui para fechar nossa aula. Deixa eu só apagar o quadro. Apagando. Então vamos lá resolver esse exercíciozinho que vai aparecer aqui na tela para você agora. Repara que este exercício, ele está falando o seguinte: uma mulher e o seu marido tiveram 3 filhos, tá? Considerando que esta mulher nunca recebeu uma transfusão sanguínea e sabendo que o primeiro e o terceiro filho nasceram normais, mas que o segundo teve eritroblastose, tá? Descubra quais os genótipos para o fator RH da mulher, do marido e dos 3 filhos. Nossa, Igor, difícil? Não, muito mais simples do que você imagina, tá? Vamos para cá para você entender e dar uma relembrada no fator RH. Ó, quem é RH positivo, que é o dominante na população, então quem é RH positivo, que é o fenótipo dominante, tá? Pode apresentar 2 possíveis genótipos. Pode ser Rzão, ou pode ser Rzão, Rzinho, tá? O fator RH é definido por um par de alelos, Rzão e Rzinho. Em alguns livros pode ser Dzão
e Dzinho, mas dá na mesma, tá? Então nós vamos usar o R aqui. Quem é negativo é o tipo recessivo, ou é o fenótipo recessivo. Então é definido por 2 alelos recessivos. Portanto, quem é negativo é Rzinho, Rzinho. Agora que você entendeu isso, vamos voltar para o raciocínio do exercício. Ó. Então o exercício, vou deixar ele aparecendo aqui na tela para você, enquanto eu vou resolvendo. Me falou que a mulher e o marido tiveram 3 filhos. Então, vou botar aqui, ó. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Tá? Me falou que o primeiro, que está aqui, e o terceiro nasceram normais, mas que o do meio teve eritroblastose. Então, vamos raciocinar. Para uma criancinha ter eritroblastose, você sabe que a mamãe tem que ser RH negativo. Joia? Se a mamãe é RH negativo, o genótipo dela só pode ser Rzinho, Rzinho. Então, da mamãe, já descobrimos o genótipo dela. Tá aqui, tá? Para criancinha aqui do meio, ó, ter apresentado a doença, o primeiro filho tem que ter sido positivo para a mamãe ficar sensibilizada, tá? Já que essa mamãe nunca recebeu uma transfusão sanguínea, então o primeiro filho tem que ser positivo. Se o primeiro filho é positivo, portanto, ele tem que ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Mas presta atenção, a mamãe dele só pode doar para ele o Rzinho. Então a gente sabe que obrigatoriamente ele vai ser Rzão, Rzinho. E ó, um detalhe importante, esse Rzão aqui, ele provavelmente ganhou do pai. Se o Rzinho ele ganha da mãe, o Rzão ele tem que ter ganhado do pai. Então eu já sei que o pai aqui, o maridão, ele é positivo e ele tem um Rzão. Agora eu ainda não posso afirmar se ele é Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Então eu vou deixar aqui em aberto, tá? Me falaram que a segunda criança tem a doença. Se a segunda criança teve a doença, é porque ela também é positiva. Lembra? Só filhos positivos têm a eritroblastose. Então ela também é Rzão, que ela ganhou do pai, e Rzinho, que ela ganhou da mãe. Então, ó, já descobrimos a mãe, já descobrimos o primeiro filho, já descobrimos o segundo filho, e ele me falou que o terceiro filho nasceu normal. Raciocina contigo aqui, raciocina. Se esse meninão aqui nasceu normal e a mãe já estava sensibilizada, é porque ele é positivo ou porque ele é negativo? Ele ter nascido normal só se ele fosse negativo. Se ele fosse positivo, ele teria doença também. Então eu já sei que se ele não teve a doença é porque ele foi negativo. Então ele é Rzinho, Rzinho. Vamos fazer bonitinho aqui, né? Vamos organizar bonitinho aqui, que ficou legal isso aqui não. Espera aí. Então agora vamos fazer bonitinho com isso aqui que o Tiago errou na primeira vez. Então, ó, a gente sabe então que ele é RH negativo porque ele não teve a doença. Portanto, ele é Rzinho, Rzinho. Preste atenção. Para esse garotão aqui ter sido negativo, ele tem que ter ganhado um Rzinho da mãe e o outro Rzinho do papai. Então, eu sei que o papai dele é Rzão, Rzinho, e com isto a gente mata o exercício. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha gostado. Muito prazer te ter aqui no canal. Volte sempre, se inscreva. Beijo grande, eu te vejo por aqui no canal. Tchauzinho, até mais!